Igreja, bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no seu capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Texto muito conhecido. Tivemos uma pregação desse texto em setembro, pelo diácono Paulinho. Agora, em outubro, pelo pastor Felipe, no final de outubro, e agora, novamente, nós vamos ministrar essa palavra. João, capítulo 4, a partir do verso 1, lerei até o verso 26 apenas. Apesar de a gente usar depois o texto todo, nós vamos fazer a leitura só até o verso 26, amém? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Só até aí.
Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, te agradecemos por esta manhã em que estamos aqui, Senhor, com saúde na tua casa, e que estamos aqui a ouvir, Senhor, a tua palavra. Toma em tuas mãos os nossos corações, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, a nossa mente. Abre nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender a tua palavra e que ela venha tocar profundamente em nossos corações, em nossas vidas. Que ela molde, Senhor Deus, nossos relacionamentos e que ela venha, Senhor Deus, a fazer maravilhas para aqueles que estão nos vendo, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que nos conhecem, Senhor. Senhor, te peço agora, Senhor Deus, usa a minha boca, meus lábios, Senhor Deus, de maneira sobrenatural, e que tu possas, Senhor Deus, fazer a tua obra na tua igreja. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, agradecer o convite do pastor Felipe, conforme ele falou, dia 22 nós estamos a caminho de Portugal, se Deus permitir, é lógico, e é uma oportunidade muito agradável poder estar com os irmãos, compartilhar a palavra de Deus, aprender com vocês, aprender com o que o Senhor tem falado conosco. E essa palavra, conforme eu falei, foi explorada já muito na igreja, esses últimos 2 meses, tanto o diácono Paulinho quanto o pastor fizeram excelentes pregações, mas até antes deles ministrarem a palavra, essa palavra já ardia no meu coração, eu já tinha lido diversas vezes, e eu tenho, essa vontade, que o Espírito Santo colocou, de compartilhar essa palavra com a igreja, até porque é uma figura feminina que nos causa, assim, uma comoção muito grande, porque vemos nesse texto, que João preparou no seu evangelho, e que João escolheu cuidadosamente, ele coloca, um sermão, assim como foi com Nicodemos. São 2 sermões ali, nessa primeira parte do Evangelho de João. São sermões direcionados a uma pessoa só, para você ver como é que é importante a palavra de Deus. Jesus, em sua infinita sabedoria, e com a sua grande, imensa, imensurável capacidade de evangelização, ele faz discursos, sermões maravilhosos, destinados a uma pessoa, naquele momento, assim como Nicodemos e com a mulher samaritana. Palavras que nos tocam profundamente, e às vezes vemos pessoas mercadejando a palavra do Senhor, para grandes igrejas, talvez, grandes multidões, e sem dar a atenção devida às pequenas igrejas, às pequenas congregações, às vezes até uma pessoa. Quando evangelizamos, nós temos, assim como Jesus, nós temos que buscar, levar a palavra de Deus de uma maneira muito poderosa, usar realmente o poder do Senhor e dar valor a isso, e nos preparar para isso. Então, a gente vê, João escolhe, nessa primeira parte do Evangelho de João, essa parte que descreve, o ministério público de Jesus. A segunda parte descreve o momento deles, os momentos finais em Jerusalém. Mas nessa primeira parte ele usa esses 2 pontos, essas 2 pregações de maneira muito forte. O tema central, desse Evangelho de João é o amor de Deus para com a humanidade.
né? E o seu versículo principal está lá em João 3,16, que ele falou para Nicodemos, que todos conhecem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só a profundidade disso. Resume tudo que a Bíblia diz. É a Bíblia em miniatura. Então, aquele Jesus, né? Jesus apresenta aquele Jesus, homem encarnado, né? Que vem, já, que é o Cristo pré-existente, mas ele apresenta esse Jesus, né? Para dar um novo significado na nossa vida, na nossa história, e apresenta também um Cristo que vive, morre, né? É ressurreto e nos conduz à vida eterna. Muito forte, muito bonito e muito cuidadoso, né? Que Jesus é retratado dessa forma nesse Evangelho. Então, meus irmãos, nós vamos agora, então, continuar essa história tão bela, vamos desenvolver, então, o que nós encontramos no capítulo 4, nos versos de 1 até 42. E eu vou dividir em duas partes principais. A primeira, eu chamarei de a mulher samaritana e o encontro com a água viva, que é o tema dessa mensagem. A mulher samaritana e o encontro com a água viva, que é dos versos 1 a 15. A segunda parte eu chamarei de a mulher samaritana e o seu novo nascimento, dos versos 16 a 42. Ou seja, nós vamos tentar aqui resumir rapidamente, né, dentro do nosso tempo, todo esse capítulo 4. E aqui no início, né, nesses primeiros versos iniciais, vemos então a vinda de Jesus, né, a mudança de Jesus da Judéia para a Galileia. Né? Jesus observa que os fariseus, né, ele entende que os fariseus estão observando o ministério de João, comparando o ministério de João com o ministério dele, e a fim de evitar um confronto antecipado, nós estamos aqui no início, né, do ministério de Jesus, ele sai da Judéia e vai para a Galileia, em direção à Galileia. Normalmente, os judeus, quando seguem um caminho para a Galileia, partindo da Judéia para a Galileia, não passam pelo território da Samaria. Mas, conforme a palavra de Deus fala aqui, era necessário passar pela região da Samaria. Era necessário. Então, Jesus destaca bem, aqui no verso 4, que era-lhe necessário passar por essa região. Por que era necessário passar por essa região? Por quê? Isso nós vamos responder ao longo, né, da nossa palavra e vamos vê-lo principalmente na conclusão, né, final do nosso tema. Então, era necessário passar pela Samaria. E Jesus chega a ficar, então, cansado da viagem. Cansado por volta da hora sexta, que é meio-dia, por volta do meio-dia. Então, atravessando regiões perigosas, cansado, caminhando, com sede. E ele senta ao lado daquele poço e aguarda, porque era necessário. E os seus discípulos estão indo à cidade comprar mantimentos, amém? E, de repente, chega uma mulher que chega meio-dia, trazendo seu cântaro para buscar água. Isso não era normal para as mulheres buscar água naquele horário. O horário é muito tarde, normalmente as mulheres vinham mais cedo, bem mais cedo, no alvorecer, ou então no final, ao entardecer. Não no horário de pico de calor, porque havia alguma situação, havia um problema, essa mulher chegar a esse horário. Por quê? Né, ela deveria estar naquele momento ali, perfeito para ela, o momento que ela estava sozinha. Aquela mulher, como a gente viu aqui no texto mais à frente, ela teve 5 maridos, e o 6º marido
Não era dela. Jesus já tinha observado isso aí no texto. Mas até aquele momento, né, nós estamos vendo uma situação em que aquela mulher, ela deveria estar procurando um momento de estar sozinha, para não ouvir críticas, não ver observações, olhares com dificuldade de entendimento, pessoas que estavam reprovando a sua atitude. Então, ela veio daquele horário. Então, suas costas, as 5 relações conjugais que ela teve truncadas, né? 5 relações conjugais que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Aquela mulher podia ter se divorciado naquelas suas 5 primeiras relações. Ela poderia ter ficado viúva, de qualquer maneira, para as demais mulheres e a população em geral de Sicar. Aquela mulher era o quê? Era uma mulher que estava amaldiçoada, que era imoral. Se ela teve 5 viuvez, ela era amaldiçoada. Ninguém ia querer casar com aquela mulher. Então, provavelmente, podia ser uma mescla disso. Provavelmente, divórcio, viuvez, enfim, era uma mulher que causava preocupação. Se teve tantos maridos, ora, eu tenho que resguardar-me, né, resguardar o marido, meu marido. Então, as outras mulheres, provavelmente, elas tinham essa dificuldade de relacionamento com ela, amém? O que teria acontecido? Provavelmente foi isso. E agora ela se surpreende. Poxa, logo no horário que eu vou, que desconforto, tem um homem lá no poço, ao lado do poço. E o pior, aquele homem, quando ela chega lá, ele pede água. Me dá água. E com sotaque de quê? De Galileu. Jesus tinha o sotaque de Galileu. Galileu, judeu. O samaritano não se dá com o judeu. Ora, como é que vai isso acontecer? Ela pergunta, né? Como sendo o senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Como? Ao verso 9. Para ela é difícil. Aqui são várias barreiras sociais, culturais, teológicas, né, religiosas, são barreiras que têm que ser quebradas. Jesus veio para quebrar barreiras. O Jesus, ele quebra barreiras. Quando a gente chega numa igreja, nós, pelo menos uma igreja normal, séria, uma igreja realmente que vem para adorar o Senhor, ela não está preocupada em se a pessoa é rica, se ela é pobre, se ela é de uma raça, se ela é de outra, se ela veio de um lugar ou de outro. Não, todos são iguais aqui. Eu me lembro, quando eu cheguei na igreja em Piquete, o porteiro da igreja era o prefeito da cidade, era o porteiro, era o ministro mais simples. E estava na igreja há muitos anos, não quer dizer que ele não conhecesse a igreja, fosse um homem leigo. Não, ele era o prefeito da cidade. Uma cidade pequena, sim, mas era um homem culto, inteligente, administrava a cidade, e era o prefeito. E estava ali na portaria. E logo quando eu cheguei também, né, acabei ficando lá, e fiquei junto com ele na portaria. Aí o pastor falava, né, que aquela era a igreja mais importante que tinha, porque o prefeito e o coronel da cidade eram os porteiros. E brincava. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que ali as pessoas eram todas iguais, todo mundo tinha o mesmo. Era o funcionário lá da fábrica, faxineiro, ele sentava ao nosso lado, né, e isso numa cidade pequena é interessante, né, porque todo mundo se conhece. E ali você vê isso acontecer na igreja verdadeira do Senhor, todos são iguais e todos têm as mesmas oportunidades. É lógico, não existe igreja perfeita, havia suas picuinhas, seus probleminhas, suas invejas, mas, de uma maneira geral, isso. Nós encontramos, né, essas barreiras quebradas, porque o Evangelho do Senhor é isso, é quebrar barreiras. É quebrar barreiras. Então, Jesus começa quebrando essa barreira. E que barreira? Porque são 700 anos de diferença cultural, de problemas, barreiras culturais, 700 anos, gente.
Samaria foi invadida pela Síria. O que acontece? Aquele povo é levado, ou parte daquele povo é levado, principalmente as autoridades, né, os mais ricos, só ficaram os pobres. E ele pega povos de outros lugares, né, o rei da Síria manda povos para lá para se misturar com... Havia uma mistura racial para tirar o poder racial, aquela identidade racial, mistura racial, mistura religiosa também, porque outros deuses são inseridos ali, e aí ficou um balaio de gato, uma mistura danada naquela região, 700 anos antes desse episódio. E começa a mesclar, fazer um Frankenstein teológico, começa, né, uma tradição daqui, outra dali, a tradução dos judeus, e Samaria vai se formando, os samaritanos vão se formando teologicamente, entre aspas, já com aquela teologia errada, que era a teologia do Reino do Norte, que era uma teologia que estava completamente à parte do que era verdadeiramente adorado no Templo de Jerusalém. Ok, passou 200 anos, os judeus tinham sido, também, né, o Reino do Sul também tinha sido conquistado pela Babilônia, levado, né, para a Babilônia, passa-se mais 70 anos, e aí, então, depois disso tudo, aproximadamente 200 anos depois, os judeus retornam para tentar reconstruir o seu templo, lá com Esdras, né? Não é isso que nós temos em Esdras? Eles vão reconstruir o templo, o que acontece? O pessoal de Samaria quer participar da reconstrução do templo. E aí, o que os judeus fazem? O que Esdras faz? Não, vocês não têm parte conosco aqui, negativo. Cria raiva, muita raiva entre os samaritanos. Então, depois de tudo que aconteceu com eles, né, 200 anos depois, os judeus os rejeitam. Show, beleza. Então, tá bom, vamos inimigos dos judeus, vamos criar o nosso templo lá no Monte Gerizim, e vamos cultuar o Deus do nosso jeito, no Monte Gerizim. E aí passam-se mais 400 anos, sabe o que é isso, gente? 400 anos depois, o que acontece? João Hircano, um rei macabeu, vai lá e destrói o templo deles. É aí que os bichos ficaram desesperados, é raiva pura. Os samaritanos ficaram horrorizados com isso. Passa-se mais 100 anos, já no período de Jesus, o que os samaritanos fazem? Vão ao templo de Jerusalém com ossos humanos e colocam lá no templo. Com isso, os judeus ficam com mais animosidade, mais raiva. Ou seja, quando Jesus chega nessa cidade, conflitos, guerras, já existiam entre esses dois povos. E ele estava quebrando isso. Jesus quebra. Ele não tem a necessidade de dividir. Ele só vai dividir, sim, no fim dos tempos, no juízo final. No momento em que ele voltar à terra, aí ele vai dividir o ímpio daquele que crê. Amém, irmãos? Então, continuando. Ele quebra essas barreiras. Essa é a estratégia evangelística de Jesus. Jesus responde, a esse verso 9 com um comentário de grande profundidade teológica, lá no verso 10. Vamos ler o verso 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que ele está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Jesus conhecia aquela mulher, ele sabia o que se passava com aquela mulher. Nós vamos ver nos versos à frente essa confirmação. Falei agora há pouco sobre isso. Então, aquela mulher tinha sede. Aquela mulher, ela buscava matar a sua necessidade, a sua sede espiritual, naquilo que não poderia lhe dar agradabilidade. Ela poderia dar
alguma coisa positiva, que era nas suas relações com os homens. Ela buscava isso. Porém, ela não via, né? Quando Jesus respondeu a ela, ela ainda estava com o seu pensamento fechado. Ela interpretou literalmente, lá no verso 11, o Senhor não tem balde, e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Continuando, por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos, o seu gado e o seu gado? E Jesus responde, né, com outro comentário. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui cabe um comentário importante. Quando ela faz essa comparação com Jacó, mais importante Jacó, por quê? Aquela fonte que ela pegava água é a fonte atribuída a Jacó. E pela tradição, tanto samaritana quanto judeus, Jacó foi a esse poço com seu gado, com seus filhos, e tirou, né, isso a tradição deles, tá? Tirou com uma mão só a pedra que estava em cima deste poço, né? E que começou a jorrar água, ou seja, quando Jacó tira a pedra, jorra água do poço, um poço profundo, jorra água. Durante 20 anos, a água jorra. Ela não é um poço, é uma fonte. Então, quando Jesus responde, ele responde aqui, ó, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, ele responde, ela compara com Jacó, ele responde na mesma situação. A água que eu posso te dar é uma fonte, e ela não seca, ela é eterna, não são só 20 anos. Então, para a cultura judaica e samaritana daquela época, ele está respondendo, olha, essa água que você pegou aí de Jacó, que hoje, Jacó, que é um poço, está profundo e precisa de uma corda para ir buscar, um baldezinho de cada vez para encher o cântaro, essa água que um dia era uma fonte, quando Jacó abriu, hoje ela é um poço, mas a água que eu te ofereço, a água da vida, o Espírito Santo de Deus que vai agir na sua vida e que vai acalentar a tua alma, essa água, ela jorra, é uma fonte eterna. Jesus respondeu de uma maneira fabulosa. Glórias ao Senhor. É essa água que vem para saciar a nossa sede, que a nossa alma tem sede do Senhor. E aí a gente fica trocando o Senhor por coisas do mundo, pelas coisas que estão aqui na vida. O mundo troca a água da vida pelos prazeres da vida, os prazeres materiais. Mas nós temos que trocar os prazeres desse mundo pela água da vida. O que o pastor colocou agora aqui antes da pregação, né, e antes dos dízimos e ofertas, retrata isso. Os irmãos que estavam aqui presentes, que participaram desse curso, eles com certeza, eles trocaram momentos que eles poderiam ter lazer para um aprendizado para servir ao Senhor. Isso é trocar prazer da vida pelo prazer da eternidade. Amém, irmãos? Muito bem.
E até aquele momento, então, a mulher continuava a ser desafiadora, cética nas suas expressões. Observe que tudo que ela vai respondendo a Jesus é uma coisa assim, meio que batendo de frente. Né? Jesus ia quebrando as barreiras, né? Ia conquistando, mas, ao mesmo tempo, ela ainda reagia, vai reagindo, vai reagindo. E a próxima oportunidade, né? A próxima momento que ela fala, a resposta dela é considerada, né, que é o último versículo que eu estou falando dessa primeira parte, para alguns comentaristas é já um quebrantamento da mulher, início de quebrantamento. Outros consideram um tom irônico na maneira dela falar, ou seja, a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscá-la. Então, você tem duas maneiras de interpretar. Ou ela está de maneira irônica, ainda, né, cética, um pouquinho mais, né, educada, mas, ao mesmo tempo, né, cética, irônica, ou ela está já começando a quebrantar, realmente querendo a água. A gente não sabe bem. Eu entendo que havia ainda um certo desconforto dela e ela estava um pouco meio que resistindo, ela ainda resistia à situação, à chamada do Senhor. Ela estava resistindo. Mas a gente sabe de uma coisa, que ela necessitava dessa água viva. Ela tinha sede disso. Como é que você está nessa manhã? Como é que a igreja está? Como é que nós estamos nesta manhã? Paulinho cantou, né, o louvor da manhã, uma maneira maravilhosa. Os louvores estão maravilhosos. E o louvor que tocou muito foi aquele Preciso de Ti, Paulinho. Na hora que você cantou isso, eu falei, nossa, tocou no meu coração profundamente, porque tem a ver com a mensagem que nós estamos falando aqui. A gente precisa, aquela mulher precisava do Senhor. E você, nesta manhã, como é que você está? Você precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. E nós precisamos quebrar essas barreiras que estão, né, assim como Jesus quebrou a barreira com a samaritana, nós temos que quebrar essa barreira que nós temos em aceitar a palavra de Deus perfeitamente. Agora, na segunda parte, a mulher muda, né? A mulher samaritana e o seu novo nascimento. Jesus, então, nos surpreende com uma mudança de direção. Então, estava se falando de água, e de repente ele vai e chega para a mulher. Vai lá chamar seu marido. Depois que ela deu aquela resposta, vai chamar seu marido. Quebrou. De uma hora ele está falando de água e de repente ele troca. Porque ela ia tentando, né? Ela ia desviando do caminho. Né? Fonte do Jacó, isso. Ela ia se desviando. Aí, de repente, Jesus vai e dá um baque. Foi uma mudança de direção para quê? Para quebrar definitivamente aquela armadura que ela tinha, cultural, social, cética, emocional, espiritual dela. No verso 16, né, Jesus fala, vá, chame seu marido e volte aqui. E ela responde, ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. Porque já teve 5, e esse que agora tem, não é seu marido. O que você disse é verdade. E aí, quando Jesus faz essa pergunta, penetra profundamente na alma dela, como em Hebreus, lá Hebreus 4:12, né, a espada do Espírito ali, ó, aquela espada, o gládio, né, a espada que tem duas lâminas, a espada romana, que ela é afiada dos dois lados, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Jesus coloca o dedo na ferida dela, quando ele fala assim do marido, ele vai direto, colocou o dedo no problema dela. Ele mostrou para ela, olha, eu sei o que você tem.
o que você está sentindo. Ele não está acusando somente ela da imoralidade, mas ele está dizendo para ela, e diz para a gente aqui, para você e para mim, está dizendo para nós, eu sei o que está no seu coração. Eu sei aquilo que está fazendo com que a sua sede seja insaciável. Jesus sabe exatamente. E pela primeira vez ela não elabora uma resposta, né? Ela não elaborou. Porque antes ela estava, né, dando volta. Realmente, eu não tenho marido. Não tenho marido. É a parte inicial. Porque Jesus quer despertar nela também o arrependimento. Porque sem arrependimento, ninguém verá a salvação. Ele vai tocar no coração dela para arrependimento. É o que ele faz conosco. Porque quando fazemos aquilo que o Senhor se agrada, glória a Deus. Mas quando não fazemos, toca. A sede, o arrependimento, toca profundamente. A mulher impactada, e declara o quê? Jesus é o profeta, vejo que o Senhor é profeta. Vejo que o Senhor é profeta. Ora, ela se rendeu completamente? Ainda não, ainda não. Ela em seguida completa, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela vê realmente, Jesus é profeta. Para eles, para os samaritanos, é algo profundo que ela está falando. É profundo, mas ainda não é totalmente. Porque, lembre-se que os samaritanos, eles não recebiam todo o Antigo Testamento. Eles só entendiam como palavra de Deus o Pentateuco. O Pentateuco é ofertado por Moisés ali. Para eles, só os 5 livros do Pentateuco é que valiam. Para eles, tudo, os profetas maiores, profetas menores, os livros históricos, de sabedoria, nada daquilo prestava. A palavra de Deus para eles era incompleta. Eles só tinham um pedacinho da palavra. E o único profeta que aparece é quem? Moisés. Nesse momento ela está comparando Jesus com Moisés. Então ela já está subindo os degraus. Ela já está entendendo que aquilo está diferente. Mas ainda há barreiras culturais, religiosas, que precisam ser quebradas. E essa é a última barreira. Nossos pais adoravam nesse monte. A grande confusão, a grande briga entre os samaritanos é isso. Onde adorar? No Gerizim, no Monte Gerizim ou em Jerusalém? São 700 anos, gente, imagina. Nosso país tem 500 e poucos anos. E já tem tanta diferença, tantos problemas. Imagina 700 anos de diferença. Como é que fica a cabeça da pessoa? Mas Jesus responde, né, de maneira maravilhosa. Jesus responde, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando para ela o seguinte, olha, nem os judeus, nem os samaritanos estão com a razão. A salvação, sim, vem pelos judeus, a gente sabe disso. Ele confirma isso. Jesus não se afasta, né, desse debate histórico-teológico. Ele deixa claro, a salvação vem dos judeus, anuncia a chegada de um novo tempo, em que os templos de pedra darão lugar a uma adoração diferente, uma adoração espiritual. Como está lá em 1 Coríntios 3,16. Nosso templo, o templo do Senhor somos nós somos o santuário de Deus. Jesus estava ali criticando, ele criticou as duas culturas,
tanto o culto judaico quanto o culto samaritano, porque o culto judaico, ele fala que o verdadeiro culto é em espírito e verdade, em letra minúscula, não é isso? Então, o culto judeu era em verdade, tudo direitinho, seguia toda a lei, seguia os livros proféticos, os livros históricos e os livros sapienciais, seguia tudo bonitinho, em verdade, mas não era em espírito, ele não era um culto sincero ao Senhor, tanto que eles não receberam o Messias. E, por outro lado, os samaritanos tinham um culto sincero. Vocês vão ver aqui no final. É um culto sincero a Deus, mas não era um culto em verdade, porque eles não conheciam a palavra. Estava truncado, entenderam? Olha só que coisa maravilhosa. Jesus quebrou essa última barreira. E ela vai e fala, no verso 25, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. É a última barreira que foi quebrada. Ela está pronta para receber o Messias e o Salvador. E Jesus fala para ela, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Eu fico perplexo como o Senhor teve tanto cuidado com esta mulher e com a nação samaritana, tanto amor para se desviar, e até aquela mulher, sentar ao poço, ouvi-la, e lá tocar no coração. É assim comigo e com você. Você deve lembrar quando o Senhor tocou no seu coração a primeira vez. Ele foi lá na ferida, onde você tinha mais problemas, onde você estava distante do Senhor. Jesus foi lá, apontou o dedo ali, ó, apertou, e você sentiu, e você se arrependeu, e aquela alegria restauradora veio em seu coração, e o Espírito Santo entrou como água viva dentro de você, dentro de mim. Glória a Deus. Nos tirou no tremedal de lama. E a conversa é interrompida por quê? Pelos discípulos, né? Eles acabaram de chegar na cidade, de repente, pum. Então, é tudo certinho, né? Cronometrado. Jesus é cronometrado, não é nem antes nem depois, é na hora certa. Ele não tinha que chegar cedo, de manhã lá, ele chegou ao meio-dia. E os discípulos não tinham que chegar durante o diálogo dele com a mulher, chegaram depois, ali no exato momento em que encerrou. Ela deixa o seu cântaro, né, aquele símbolo da sua necessidade e desgraça, né, o problema dela, sair, né, carregando aquele cântaro, aquele peso, aquela sede, no horário de meio-dia, e sai correndo, e vai para onde? Vai para a cidade. Ela vai anunciar, porque quem recebe o amor do Senhor quer compartilhar esse amor, ele quer levar esse amor ao outro, ele quer mostrar, nossa, é uma coisa tão forte, que ele quer dizer, ele quer mostrar, ele quer levar, ele quer que aquela pessoa que está ali do lado dele, que ele conhece, tenha o mesmo sentimento. Isso é o verdadeiro sentimento do evangelista. Só que a gente, quando passa muito tempo na igreja, a gente acaba deixando-se de lado, pastor. A gente acaba esfriando. Nós já vamos encerrar já. E ela anuncia a Cristo, o povo vai até Jesus, ela se torna a primeira missionária dos samaritanos, a primeira nação a abraçar o evangelho do Cristo. E aquele povo, ele volta, ele vai até Jesus. E nesse meio tempo, né, do verso 31 ao 38, Jesus fala sobre colheita, sobre plantar e colher. Ou seja, ele está preparando os discípulos dele aqui naquele momento para receberem a colheita. Está na hora da colheita. É o momento da colheita. E aí vem aquele povo chegando de Samaria. Imagina, o povo de Sicar ali correndo para ver quem é aquele profeta que aquela pecadora
estava mostrando, olha, ele sabe tudo da minha vida, e falou tudo. Sabe que eu pequei, que eu fiz isso, fiz aquilo. Vem, vamos conhecer, aquele é o Messias, vê se não é o Messias, o Cristo. Vamos lá ver. E ela promoveu, deve ter ficado uma euforia. Quem assistiu aquele filme, o seriado Chosen, The Chosen, é bem interessante, né, a mulher. Ela sai gritando, falando com todo mundo, uma alegria, falando com todos os vizinhos dela, e o pessoal vai ver, vai atrás. Fica todo mundo curioso. E vai ver o Cristo, vai ver o Messias. E chegam lá, e os discípulos recebem aqueles homens e mulheres sedentos pela palavra de Deus. E Jesus fica naquela cidade por 2 dias. E as palavras finais, né, a última vez que ela é mencionada no Evangelho, será como uma mulher restaurada. As mesmas pessoas que anteriormente tinham rejeitado ela, declaram, né, que ela, vamos lá nos versos 41 e 42. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João sabiamente fala aqui, ele apresenta, olha, primeiro, ele é retratado judeu, depois compara ele com Jacó, depois Jesus é o profeta, depois Jesus é o Messias, o Cristo, e agora, no final, é o Jesus, é o Salvador. Vai crescendo, a onda cresce. João é perfeito nisso. O Espírito Santo trabalha com perfeição, levando João a escrever desta maneira. Então, aquelas pessoas já não a rejeitam, aquela mulher é restaurada. Ela, assim como Nicodemos, né, estava mostrando, ela nascendo de novo. Era uma nova criatura, não mais aquela sedenta que precisava de outros relacionamentos para se satisfazer de alguma forma. Então, por isso era necessário passar em Samaria. Por isso Jesus tinha que passar em Samaria. Isso é perfeito, porque aquela mulher samaritana, que na tradição ortodoxa grega é chamada de Fotina, quer dizer, luminosa, Fotina luminosa. Essa mulher, ela foi levar pela tradição cultural, histórica, teológica grega, da ortodoxa grega, ela foi levar a palavra de Deus, vários países, várias terras, nações. Incomodou tanto o imperador Nero, que ele manda levá-la para Roma, lá ela é julgada e morta, segundo a tradição ortodoxa. E ela espalhou a luz do Evangelho. Fotina, luminosa, espalha a luz do Evangelho. Olha só que coisa linda. Então, ela larga o seu cântaro primeiro, né, e depois ouve o seu testemunho. Olha só como deve ser o evangelismo, como deve ser o nosso testemunho. Então, ouve o testemunho, aquelas pessoas são atraídas ao Senhor do poço, está lá no poço, experimentam Deus por si mesmo, elas experimentam Jesus, elas falam com Jesus, vêm lhe falar, finalmente elas são transformadas, ou seja, Jesus é aquele que tem o poder para transformar nossas vidas. Qualquer resistência, qualquer coisa é quebrada, qualquer barreira é quebrada por Jesus. Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele cura, Ele faz com que você não tenha mais aquela dor que você tinha. Amém, igreja? Que Deus abençoe vocês nessa manhã. Eu espero que a palavra do Senhor tenha sido bem ouvida por todos. Eu peço ao Ministério de Música que venha aqui. Pastor, desculpe o horário.